E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e hoje é o vídeo tão aguardado do final alternativo de Bleach. Na verdade, a gente criou aí um final alternativo para Bleach. Essa está sendo a terceira parte, vai ter mais duas partes ainda, né? Para completar bem certinho o nosso final alternativo de Bleach. Para quem ainda não leu ou não sabe do que se trata, está aqui na descrição. Após o final lá que o Kubo fez, que foi o final original e único de Bleach, nós estamos fazendo um final aqui de fã para fã, né? Para completar um pouquinho mais da história de Bleach, deixar um pouco mais envolvente, né? E, claro, mostrar os grandes furos que foi, na minha opinião, o grande desfecho ruim que teve o final de Bleach. Antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer a Unius Mangá, né, que está publicando o nosso mangá lá na página deles. Muito obrigado. E também gostaria de agradecer aí as pessoas que estão me ajudando nesse final alternativo, que são muito importantes. E a primeira delas, é claro, é o Rafael Kion, que é o responsável por desenhar, fazer essa realidade desse final alternativo, realidade para vocês. Então é ele que está desenhando. Muito obrigado aí, o Rafael, e para quem quiser curtir o Twitter dele, está aqui na descrição. Queria agradecer também ao Lucas Coutinho, né, que é o cara, é o crítico do nosso grupo, ele que coloca um monte de interrogação na nossa cabeça e vive colocando, né? Muito obrigado aí, Lucas, por estar nos ajudando. O César, que dá sempre boas ideias, e o Matheus, que é o novo aí, o cara que está fazendo a tradução para Romênia, para francês, inglês, alemão. Cara, é foda, hein, cara? Tá fazendo toda essa tradução do mangá. E também a Karina Tavares, que está ajudando aqui na correção do português e também no enredo em todo do mangá, né? Gostaria muito de agradecer essas pessoas que estão me ajudando nesse grande final alternativo de Bleach. Bem, pessoal, vamos começar. Pessoal, lembra quando acabou o último capítulo 686.2? Acabou que o Aizen, né, chegou até o Imperador, que é o Imperador do Inferno, né? E o que a gente vê ali nesse Imperador do Inferno é que ele é uma aparência de como se fosse um Shinigami, né? E ele se assusta em ver o Aizen chegando ali, até porque aquele local, o Inferno, não é um acesso para Shinigamis, é totalmente proibido, ou como se não pudesse ter ali, nem pode se ter Shinigamis naquele local. Então o Imperador, que acho que está ali há muito tempo, chega e vê um Shinigami chegando assim tão próximos ao Imperador, se assusta ali com esse final e acaba o final agora do capítulo 2, depois de ter também a Bankai de Aizen nesse grande capítulo, com o Aizen ali de frente com o Imperador. Mas o que o Aizen quer com esse Imperador, a gente vai descobrir mais pra frente aí no desenrolar do mangá. Pessoal, o capítulo 683, a primeira página começa, né, onde terminou o Ichigo lá, quando ele chega na Soul Society e dá de cara com todo mundo lá, porque quando o Ichigo tá chegando na Soul Society, vem um grande poder, como se fosse o do Rei Quincy. Mas quando eles chegam lá no local e abrem o portal, na verdade é o Ichigo chegando com a guarda real, né, de todo mundo. Se pergunta ali o que está acontecendo, porque o poder dele está ficando diferente. E nisso, claro, o Mayuri já chega e pergunta para o Ichigo se aquele homem está lá, porque ele deveria estar lá, né? Ele está se referindo a quem? Ao Urahara, né? O Urahara, depois que terminou sua batalha, foi o grande responsável por colocar o Rei Quincy como um equilíbrio de mundo, né? Equilíbrio dos mundos, porque o universo Bleach necessita de um rei, necessita de um rei das almas. Naquele exato momento, quando o Aizen rouba as partes do rei das almas, né, não tem-se quase mais o equilíbrio, não tem mais esse equilíbrio, então eles usam o selo do rei para prender o Rei Quincy como um novo rei das almas. Só que ali mostra também que o Urahara está muito preocupado, porque mesmo o Rei Quincy sendo filho do rei das almas, o corpo dele, o poder dele em si ali, não é o suficiente para ser o rei para a eternidade, né? Então
O que os Shinigamis têm que fazer? As 13 divisões têm que fazer agora? É recuperar, dar um jeito de recuperar as partes do reino. Então mostra novamente, na próxima página, o Ichigo conversando com a Rukia, na verdade, perguntando pro Ichigo o que ele veio fazer ali, né? O que ele tá fazendo ali. O Ichigo tira um sarro dela, dizendo que ele veio dar uma olhadinha para ver se realmente ela se tornou a capitã das 13 divisões e até que enfim, né? E nesse momento, na próxima página, já aparece o Korn, né? Todo louco ali atrás do Ichigo e já pula em direção à Rukia, imaginando como se a Rukia fosse recebê-lo de braço aberto, mas não, né? Leva uma bela de uma bicuda e a Rukia pergunta para ele o que ele tá fazendo ali e ele diz que ele que cuida do Ichigo, ele é o responsável pro Ichigo, é ele que coloca juízo na cabeça do Ichigo manda ele calar a boca e ele já quer brigar com o Ichigo. Logo em seguida mostra o pessoal da Divisão Zero e ele se pergunta se realmente foi certo deixar o Ichigo, né, descer até as 13 divisões. E o Ishibei diz para deixar o garoto, que o fardo dele era pesado demais naquele momento. E eles acabam cedendo, né, que o Ichigo vá lá visitar o pessoal, que vai ser bom para ele. Então no momento ali que o Ichigo começa a brigar com o Korn, né, vem o nosso amigo Abarai Range, abraça os dois e fala, vamos comemorar, né? A gente não tem muito tempo, vamos lá. E ali todo mundo todo mundo feliz, né? Porque o Range vem e quebra aquele clima com o Korn querendo brigar com o Ichigo. Nesse exato momento, corta-se a cena e mostra o Ecomundo. O pessoal no Ecomundo está tendo uma reunião com a Alibel, os espadas que já tinham ali, que era a Anel, o Grimmjow, e os novos espadas, os novos Arrancar, que a Alibel novamente faz a reunião ali, como se fosse restaurar novamente aquela ordem dos espadas. Como a Alibel agora é a nova comandante, nova líder, né, do Ecomundo, ela ficou responsável para fazer isso. E como que ela conseguiu fazer isso? Ela faz um breve comentário dizendo que o Grimmjow fez uma espécie de acordo com o Urahara para que ele fornecesse ali para eles a nova organização dos espadas. De certa forma, então, o Urahara foi responsável para retornar novamente os espadas. Ajudou eles, como o Aizen já tinha feito, na verdade, um tempo atrás, né, usando o poder para restaurar os espadas. O Urahara fez a mesma coisa quando o Grimmjow salvou ele, né? Porque todo mundo sabe que o Oppie ia matar o Urahara, a Orihime, o Sado, e quem salvou eles naquele momento foi o Grimmjow lá no início, lembra? A Alibel tenta fazer a reunião, né? E tem um novo espada, que é o sexto espada que está no lugar do Grimmjow, porque o Grimmjow se tornou-se o terceiro espada. Só que ele não é muito, digamos assim, não vai muito com a cara do Grimmjow e diz que não é a favor que o Grimmjow seja o novo sexto espada e já começa a ter uma treta ali no meio da reunião, né? Bem básico deles. E ele tá dizendo que vai destruir o Grimmjow, que vai bater no Grimmjow, e o Grimmjow disse que vai matar ele, né? Vai destruir ele, e aí acaba metendo os dentes lá no Grimmjow. A Anel, que está ali naquele momento, começa a rir e a Alibel desiste de fazer a reunião. Sabe Deus quantas vezes ela já tentou fazer essa reunião com os novos espadas, mas não conseguiu. Esse novo sexto espada se chama Zeiken, né? E é um espada que lembra muito o Grimmjow quando era o antigo sexto espada. Pessoal, e ali se finaliza o Ecomundo, né? Então a gente vê que novamente foi organizado. A Anel é a segunda agora a espada, a Alibel a primeira e o Grimmjow é o terceiro, e mostra-se mais uma organização novamente como eram os espadas quando Aizen dominava o local, né? Graças também ao Urahara. Então volta a se mostrar na próxima página a Soul Society. Kyorakan chega para o Ichigo e diz: Ichigo, você tem uma visita lá na sala da primeira divisão, né? O Ichigo fica assim, mas querem me visitar? Quem quer me visitar, né? Então o Ichigo vai ver quem é essa grande visita que está aguardando ele. Quando o Ichigo abre a porta, de cara com quem? Com a Karen. Mas a Karen está como se fosse um Shinigami. É, pessoal, é isso aí.
como se passou o tempo em Karakura e o Ichigo não estava mais lá, a Karin começou a ser a nova substituta de Shinigami. E o Ichigo fica espantado ao ver ela ali vestida de Shinigami e pergunta como, né, e quem que está ajudando ela, e ela explica que quem está ajudando ela é a Uriuchi-san, né, a Uriuchi que está ajudando ela com o seu treinamento Shinigami. Mesma coisa que aconteceu o Ichigo no início lá, quando foi aprender a Bankai e as técnicas dele, quem ensinou também foi a Uriuchi-san. Pessoal, então ali ela começa a chamar a atenção do Ichigo, dizendo que o Ichigo esqueceu, né? Esqueceu de um monte de coisas e que não lembrava nem de que dia era aquele. E o Ichigo explica. Mostra então o Ichigo conversando com o Ishibei, e o Ishibei faz um convite para o Ichigo, pedindo praticamente ajuda para que o Ichigo se torne um novo capitão da guarda real do rei, né? Que seja o protetor do rei, e com isso ele vai treinar o Ichigo até que a Soul Society novamente consiga capturar o Aizen e recuperar as partes do rei. E o Ishibei também promete ao Ichigo que vai ensinar a treinar a sua Bankai, ele mesmo pessoalmente vai treinar o Ichigo. O Ichigo ali no início fica meio assim, mas ele diz que isso é muito importante, não só para a Soul Society, mas para o mundo humano, que o Ichigo aceita esse convite. Ele sabe que o fardo é grande e o Ichigo acaba aceitando ser um novo capitão da guarda do rei, né, para proteger o mundo humano que ele tanto preza, as pessoas que ele ama, e também a Soul Society, até porque Aizen está desaparecido e eles precisam novamente das partes do rei para poder ter o equilíbrio novamente. Então mostra de volta a Karin e fala que hoje é seu aniversário, né, Ichigo? E leva o Ichigo até uma mesa cheia de presentes que o pessoal mandou para ele. Todo mundo mandou os presentes para ele. Fazia muito tempo que o pessoal já estava querendo notícias do Ichigo e mostrar um carinho por ele, pois se passaram quase que 10 anos, né? E o Ichigo recebe de maior prazer ali, fica até meio encabulado ali, e o Ichigo pergunta para Karin como está o pessoal. E nesse momento a Karin começa a falar de todos. Ela explica ali inicialmente que a Orihime trabalha num programa de TV de culinária e faz um monte de comida estranha, mas sempre ela aparece lá na casa do Ichigo e pergunta sobre o Ichigo, como ele está, e ela até fala naquele momento ali que a Orihime sente muita a falta do Ichigo todo esse tempo que o Ichigo estava fora, né? E em seguida a Karin já fala que o Sado começou a recrutar novos Fullbringers, ele virou uma espécie de líder dos Fullbringers que tem espalhado, né, por toda a Karakura ou por todo o mundo, e começou a criar um novo esquadrão de Fullbringers. Isso ficou bem legal, bem a cara dele, né? Ele sempre foi assim em relação aos Fullbringers, como mostrou na saga lá com o Ginjo. E ele começa a procurar novos Fullbringers e ajudar a desenvolver essas pessoas que têm talentos especiais, né? Também fala do pai dela, do pai do Ichigo, que continua o mesmo, não larga o quadro, ele não pode ver aquele quadro da mãe dele, ele toda hora tá lá abraçando o quadro da mãe dele. A outra irmã do Ichigo vira médica e assume a clínica de Kurosaki ali, no lugar do pai do Ichigo. Agora quem domina tudo ali e se formou em medicina foi a irmã dele, né? Nada mais justo, porque ela tem os dons não tão de Shinigami como o Ichigo, a irmã dele, a Karin sempre teve, mas estava na cara que ela ia dar continuidade ali à clínica do pai dela. Então o Ichigo fica com aquela expressão séria e pergunta sobre o Ichida. Nesse exato momento, corta-se e mostra um grande castelo, um castelo alemão, né? Bem famoso por sinal. E na próxima cena mostra a Jugran, e o Jugran está vivo, né? Indo em direção a um túmulo. E esse túmulo pertence ao Besby. E ali nesse túmulo o Jugran pede desculpa por não ter escutado ele naquela época, que acabou matando tudo, e que graças aos amigos do Ichida, do Ichigo, ele está ali vivo, né? Daí mostra uma cena onde a Orihime estava curando
após ele passar não digo os poderes, mas trocar de dano, né, aquela parte do Ishida, e eles trocaram de dano, ele praticamente estava morrendo. O Orihime foi lá, viu o arrependimento dele em lutar contra os amigos do Ichigo, e a Orihime, claro, curou ele naquele exato momento. E então vem mais alguns Quincy's, né, e fala que a vossa majestade está lo chamando, né, Jugran? E o Jugran tá ok. E nesse momento mostra o Ishida sentado em um trono, né? Que bacana, né? Ele se torna o nova majestade dos Quincy's. E naquele momento ali ele diz que ele vai restaurar o orgulho Quincy. Por que ele faz isso, pessoal? É o seguinte, o rei Quincy, na verdade, afundou o nome dos Quincy. A guerra começou por causa do rei Quincy há 1000 anos atrás. E ele fez um monte de merda, esse rei, né? Matou a mãe do Ishida, então o Ishida, por culpa desse rei também o avô dele morreu, porque os Quincy's começaram a ser perseguidos por Shinigamis, porque houve um monte de conflito, e esse grande conflito de Shinigamis com o Quincy se tornou real devido ao rei Quincy. Já o Ishida tem uma cabeça totalmente diferente, né? Ele tem uma cabeça de querer restaurar o orgulho novamente, para que todo mundo tenha orgulho e não uma guerra que foi travada entre Shinigamis, como aconteceu lá atrás. Então o Ishida nesse exato momento quer restaurar o orgulho Quincy no mundo, e é isso que ele vai fazer agora, né, pessoal? E em seguida mostra o Ichigo se despedindo de todo mundo, né, agradecendo todo mundo, e em especial ali a Rukia, né, que fala que sempre quando ele precisar de alguma coisa pode contar com a ajuda deles. E o Ichigo diz que sim, ele sabe que se ele precisar de alguém, ele vai até o pessoal das 3 divisões ali, que sempre apoiou ele toda a vida, né? E vai-se embora. E corta-se a cena e mostra-se uma cena muito foda, digamos assim. Primeiro de tudo, nessa cena que mostra aí, de cara a gente já encontra 2 espadas, né? O quinto espada e o primeiro espada estão ali de frente para um cara que está num trono. Esse cara simplesmente fala, ora, de repente começou a aparecer um monte de gente morta aqui, né? No portão do norte. E se não me engano, um tempo atrás apareceu um Shinigami aqui, há um pouco tempo atrás, mas sumiu. Por isso eu mandei fechar o portão do norte. E eu mesmo iria verificar isso, mas antes eu vou ter que esmagar vocês, seus insetos, né? E ali ele se apresenta como, nesse exato momento se apresenta ali o Guardião do Norte, que é o protetor do portão do norte do inferno. Pessoal, o que aconteceu nesse momento ali? A Aizen precisava passar por esse portão para chegar ao Imperador, né? Era o portão do norte, dá acesso ao Imperador. Só que Aizen, né, usou a ilusão, só que como tem um cara ali que é um cara milenar, tá ali há milhares de anos já, e é o protetor do norte, do portão do norte, que dá acesso ao Imperador, mesmo Aizen usando a ilusão para passar por ele, Aizen sabia que ia ter problema com ele, né? Então por isso Aizen sabia que o Stark estava no inferno também como o Nitiora, e usou os dois ali, digamos assim, de cobaia para que atrasasse um pouco o Guardião do Norte, porque o Guardião do Norte não fosse em direção a ele, para não estragar os planos de Aizen, né? Não é que o Aizen não iria conseguir derrotá-lo, talvez, mas poderia gerar um alarme em todo o inferno. O Aizen queria chegar meio na surdina lá no Imperador. Por quê? Porque a gente vai ver no próximo capítulo. Então, pessoal, todas essas perguntas aí, tá, mas quem que é esse Guardião do Norte? Tem do Sul, tem do Leste? Tem... Pessoal, a gente vai fazer agora o 4º capítulo, mostrando o que seria o inferno, contando o que seria o reino, e um pouquinho aí, claro, explicando o que aconteceu no passado, né? Como surgiu esse imperador, como surgiu tudo isso, vai ser tudo apresentado agora no 4º capítulo, que, claro, vocês vão ver aqui, somente aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, então finaliza-se aí o capítulo
686.3 do mangá do final alternativo de Bleach. Para quem gostou, deixa aquele like aí, pessoal, e é muito importante agora vocês compartilharem esse mangá. A gente está fazendo aqui o nosso trabalho, trazendo para vocês um mangá alternativo, mas ele só vai atingir e ter sucesso se vocês compartilharem, passarem o vídeo, passarem o mangá pro pessoal. A fanpage está aqui, tá tudo certinho aqui. Agora, claro, depende de vocês, pessoal. O DC, o Rafael, a Karina, todo mundo aqui, o Lucas, o Matheus, todos nós aqui estamos trabalhando duro. Mas quem dá esse retorno pro mangá são só vocês aí. Beleza? Pessoal, e um último aviso aqui, ó. Para quem quiser ajudar o Rafael, eu criei um Patreon, né? O que é um Patreon, DC? Um Patreon é você ir lá fazer doação que você quiser, $1, $2, $1.000, né? Você fica à vontade para ajudar o Rafael, porque isso dá muito trabalho para ele e é cansativo. Então, claro, se vocês ajudarem vai ser muito legal. Quem sabe aí a gente não venha lançar até um arco alternativo de Bleach. Vocês podem participar dando ideia, fique à vontade entrando aqui na nossa fanpage. Eu sempre leio comentários de todo mundo lá. Beleza? Para quem gostou, deixa aquele like muito importante, pessoal. Compartilhem. Está aqui o Facebook. Passe, vai lá, não custa nada, dá um like, dá um compartilhar. Isso é muito importante para que o trabalho venha continuar. Ajudem o Rafael lá no Patreon, não custa nada, $1, $2, né? É uma coisa baratinha aí para se ter uma história bacana para ler, nem que seja uma vez por mês, né? Mas tem uma história bacana sobre o final alternativo de Bleach. Pessoal, eu também queria convidar vocês para não perderem domingo aqui um vídeo bem interessante, tudo sobre a Yoruichi-san. Você tem dúvidas sobre a família, se ela tem espada, se ela não tem, por que ela se transforma em gato? Tem essas dúvidas, que eu também tenho até hoje? Não perca aqui no vídeo de domingo, hein? Não perca aqui com o DC. Pessoal, é isso aí, estou indo, muito obrigado, não perca os próximos vídeos e daqui a pouco o mangá vai estar lá na fanpage. Acho que é só bancar aí, galera. Tchau!